Alô, 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 alô. Alô. Agora vocês estão ouvindo, amores? Estão ouvindo? Ah, beleza. Tá claro direitinho, dá para ouvir sem chiado, né? Perfeito. Obrigado, meus amores. As meninas estão aqui de máscara, mas eu vou ficar sem máscara justamente por conta desse áudio, tá? Tem problema, meninas? Acho que o distanciamento tá bom, né? Então vamos começar. Pessoal, a gente vai dividir essa aula em duas partes. Vocês vão ver que é só uma aula, é uma aula grande, tá? Extensa, que no meio dela vai falar de anatomia, e a gente vai começar falando da parte de panorâmica, depois a gente entra na parte de anatomia, nessa panorâmica, e depois a gente segue para algumas alterações, alguns erros que podem, porventura, acontecer ali na panorâmica. Só lembrando que a parte que tem a anatomia ali na panorâmica, vocês têm que lembrar que a gente vai ter aquela prática que vai valer ponto, tá? Então, é de acordo com o que a gente der aqui em sala, tá? Durante a aula que vai ficar online. E aí, no dia da prova, se vocês quiserem assistir lá no site da Examais, a aula que vai ser desmembrada hoje e semana que vem, tirar foto dos slides e trazerem no dia lá da prática, que é a nossa última prática, que na semana, eu acho que uma parte é dia 17, a outra é dia 18, de vocês, no caso, e a turma noturna é dia 15, se eu não me engano. É. E aí é a prática valendo os outros 2 pontos, porque primeiro a gente tem a prova prática valendo 2 e a de anatomia panorâmica valendo 2 também, tá? Então vamos começar, né, falando de panorâmica, da radiografia panorâmica em si, né? O que ela é, como ela é. Então, para quem nunca viu uma radiografia panorâmica, essa é a radiografia panorâmica. É a nossa carro-chefe, né, na odontologia. Então, por que o nome, né, panorâmica? É justamente porque a gente tem uma visão global ali daquela imagem da nossa cabeça, né, em ampliação. Então, é como se eu pegasse, não tem aquelas fotos panorâmicas que tem uma ampliação, né, mas a gente tem uma imagem muito maior, né, onde a gente consegue observar toda a área ali ao redor. Então, é mais ou menos isso, uma visão global ali daquela região a ser observada. Então, né, ela tem essa radiografia panorâmica, ela é uma técnica, né, que produz uma imagem tomográfica em estruturas faciais, né, que inclui tanto a arcada superior quanto a arcada inferior. A gente consegue ter visualizações também dos seios maxilares, côndilos, processo coronoide, corpo da mandíbula, toda a extensão, né, da mandíbula. Infelizmente, não tem como a gente ter uma relação, né, de ATM, então a gente precisa ter uma relação de tecido mole, por isso a gente não consegue verificar. Mas estruturas ósseas adjacentes ali naquela região, afinal de contas é radiografia, né, a gente consegue verificar bastante todas essas estruturas de suporte ali ao redor dessas imagens. Então, isso é uma visualização óssea. Eu costumo dizer que a radiografia panorâmica é como se eu passasse um zíper atrás, tá? Atrás, na posterior da cabeça do paciente e jogasse esse plano 3D num único plano. Então, é mais ou menos como se eu abrisse esse zíper e jogasse ele num plano único. Mas sabendo que se eu jogar num plano único, a gente não tem noção de profundidade e muitas estruturas vão ser sobrepostas ali naquela região. E assim se forma, né, a radiografia panorâmica. Então, lado direito, lado esquerdo do paciente, côndilo, incisura da mandíbula, processo coronoide. Então, todos os dentes, né, todas as estruturas do complexo maxilomandibular, assim como todos os dentes presentes e ausentes, né, ali naquela região a gente consegue observar. Lesões periapicais, algumas reabsorções de crista ósseas alveolares, enfim, lesões, cistos, tumores que porventura estejam aí nessa região, assim como qualquer alteração a nível de septo nasal e assim como a área, né, de côndilos
bilaterais, lógico, e 6 maxilares. Então, tá aqui, né, mais uma radiografia para a gente observar, onde a gente vê, né, que tem a ausência de alguns elementos dentários. Lembrando, novamente, que a gente vai ter, né, um paciente normal, 32 dentes. Então, mas professora, terceiro molar, eu tenho que falar? Sim, tem que falar sim, sempre. E aqui a gente verifica, né, um terceiro molar completamente incluso. Então, incluso, impactado, né, aqui nessa região, onde a gente consegue observar até a proximidade com o canal Deus, como é que não está mandibular. entrando? Entrou para mim, correto? Oi, alguém está com alguma dúvida aí? Se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem lá no chat, tá? Então, quais são as principais vantagens aí da radiografia panorâmica? Então, a gente tem, né, uma ampla visualização dos ossos faciais, assim como os dentes. Tempo de execução curto. Como assim, professora, tempo de execução curto? Se eu for comparar com uma radiografia periapical de boca toda ali daquele paciente. Afinal de contas, eu vejo toda a estrutura, né, do complexo maxilomandibular ali naquela radiografia. Porém, se eu for comparar com uma periapical, logicamente, né, a gente tem um tempo de execução maior do que numa periapical única. Mas, se a gente for ver ali, ele é giratório, tá, ao redor da cabeça do paciente, então ele vai levar de 10 até 16 segundos, dependendo de cada equipamento, né, que vai fornecer essa diferença. Emite uma baixa dose de radiação ao paciente, então que equivale a mais ou menos umas 4 periapicais, tá? Não causa desconforto ao paciente, afinal de contas, não precisa esse filme ir para dentro da boca do paciente. Lembrando que a radiografia panorâmica ela é uma técnica extrabucal, o filme vai para fora da boca do paciente, o paciente fica estático, parado, e quem gira é a fonte emissora de radiação e o filme sincronizadamente ao redor da cabeça do paciente e o paciente parado, tá? Possibilidade de realizar, né, em paciente com trismo, que é trismo, lembrando novamente, é a limitação de abertura bucal. Então, aquele paciente que não consegue abrir a boca, que tem limitação, ele só precisa ficar mordendo, ocluindo num palitinho que tem ali naquela região para deixar ele com a arcada harmônica e na posição correta para executar a radiografia. Nesse paciente que tem limitação de abertura, é extremamente indicado esse tipo de radiografia, tá? Facilidade na compreensão para o paciente. Então, é muito mais fácil e prático eu pegar, né, essa radiografia e explicar para o paciente o que é que eu vou fazer, do que ele ter que imaginar. Olha, você está vendo esse dente aqui, esse aqui é o 38, esse aqui é o seu terceiro molar, aqui a gente tem um dente 18, aqui o 28, aqui o 38, 48. Você diz que sente muita dor nesse lado, então a gente vai extrair esse dente aqui, porque ele não está ocluindo normalmente, então é ele que está lhe promovendo dor, está inchado desse lado. Então, é muito mais fácil de você explicar ali para o paciente. Então, quais são as outras, né, principais indicações? Então, a avaliação inicial ali daquele paciente, porque é muito comum, muito normal do paciente, quando ele chega lá no seu consultório, você faz o exame clínico, né, a anamnese toda bonitinha, e aí eu vou pedir uma panorâmica, no mínimo, para aquele paciente. E essa panorâmica é ela que vai me dizer a relação entre os dentes. Se aquele paciente tem muitos dentes destruídos, se tem lesões periapicais, como eu vou tratá-lo, como ele chegou comigo. E outra coisa que eu costumo dizer bastante nas minhas aulas, é uma prova. A radiografia é um documento. Toda vez que vocês fazem, principalmente a radiografia panorâmica, vem a data que foi feita essa radiografia, o nome do paciente, a idade que ele estava e o quem indicou. Normalmente vem esses 4 detalhes aí impressos na radiografia. Então, é um meio de você comprovar que aquele paciente já chegou daquela forma no seu consultório. Diferentemente só da anamnese, que você preenche e o paciente só assina depois. Ah, mas ele assinou. Mas ele não entende o que você escreveu ali, porque tem muitas normas técnicas, isso ele pode alegar. Diferentemente de uma imagem, que você tem que comprovar ali o que ocorreu, tá? Olha aqui, o paciente chega dessa forma. Eu tenho como comprovar que ele chegou assim, porque eu fiz a radiografia. Se eu não tivesse feito, ele não podia dizer que não chegou dessa forma, é a palavra de um contra outro.
e eu vou precisar me defender. Então, ó, a gente tem alguns pinos de implante, vocês estão vendo, em algumas regiões. Tratamento endodôntico, ó, dentes obturados, estão vendo? Novamente aqui. O início de uma lesão periapical. Aqui ele tem uma coroa, né? Por isso que a densidade é diferente. E tem um excesso aqui, ó, nessa coroa, tá vendo? Que ultrapassa a margem, o limite ali. Tem uma lesão periapical aqui, tá vendo como tá mais radiolúcido? A gente vê bem o canal ó, mandibular, bilateralmente, tanto do lado, forame mentoniano, novamente, ó, do lado oposto, com forame bem aqui, ó, tá vendo? A gente tem calcificações, ó, calcificação de um lado, calcificação do outro, a gente chama calcificação do ligamento estiloide, ó, nessa área, não é comum, tá? Aqui a gente tem o osso que a gente chama de osso hioide, aqui embaixo, a gente vai falar isso bastante futuramente. Para a gente observar o desenvolvimento dentário. Então, normalmente, os pediatras sempre pedem uma panorâmica ali, principalmente quando esse paciente ele tiver com 8, 9, 10 anos, para saber se ele está tendo a formação dos germes dentários, que é para justamente, poxa, olha, não formou 15, para eu já deixar um espaço aí para qualquer tipo de tratamento. Ou então, não, dá para fechar o espaço do 15, vamos começar a tratar ortodonticamente para já tracionar os demais dentes? Então, tudo isso precisa ser observado, tá? Mas, professor, eu estou olhando esse paciente, ele ainda não tem a formação dos sisos. Sim, porque ele é um paciente extremamente jovem. A gente vê toda a dentição decídua, ó. Provavelmente esse paciente ainda tem 6 anos. Então, ele é muito jovem para formar os dentes do siso. Mas os demais dentes a gente já vê ó, em risogênese, quando está formando a raiz, e os demais em coronogênese, que está apenas a coroa ainda se formando, mas já dá para a gente ver que aqueles dentes estão entrando em formação, tá? Paciente, né, um pouquinho já mais velho, mas com alguns dentes inclusos, mas também ainda com a dentição mista, tá? A gente tem aqui o 55, o 65, ainda presente, que são os dentes descidos. Aqui o 63, 53. Então, outra coisa que vocês precisam lembrar, tá? Só lembrando de arco, olhando os dentes. Então, aqui, quadrante 1. Então, o que é quadrante 1? Dente 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Linha média. Então, a partir daqui, ele já vai ter o quadrante 2, que a gente fala. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Desceu, mandíbula. 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31. Opa, linha média. Novamente, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Mas, professor, ele tem dentição decídua. Sim, então dentição decídua, vamos lá. Esse aqui, 55, tá? Muda a numeração. 55, 54, 53, 52, 51. Linha média, ó, mudou. 61, 62, 63, 64, 65. Desceu, outro quadrante. 75, 74, 73, 72, 71. Outro quadrante. 81, 82, 83, 84, 85. Só lembrando que na dentição decídua nós não temos os pré-molares. Ele só tem incisivo central, lateral, canino e os 2 molares. Que esses 2 molares descidos serão substituídos pelos pré-molares. Dentição decídua, 20 dentes. Dentição permanente, 32. Porém, aqui esse paciente se formando só tem os 28 dentes, porque ainda não está se formando os 4 terceiros molares, tá? Podemos seguir? Então, aqui já um paciente adulto, né? Para a gente avaliar terceiro molar. E aqui a gente verifica, ó, algo, opa, um dente, né, supranumerário, que a gente chama, impactando que o dente 18 erupcione. Então, isso também para a gente avaliar a localização desse terceiro molar. Será que eles estão inclusos, impactado? Por que não erupcionou? Tem algum motivo? Será que era só falta de espaço? Será que tem algum dente? Será que tem alguma anomalia ali? Será que tem algum odontoma, um tumor?
tudo isso precisa ser levado em consideração. Outra coisa que sempre a gente tem que avaliar também, côndilos, ó. Olha o desgaste desses côndilos, tá vendo? Totalmente aplanado, que a gente fala em formato reto, isso é errado. Quer dizer, errado não, é alterado, tá? Não é normal. Olha um côndilo normal, como ele é boleado, ó, boleadinho, bonitinho, tá? Então, você já começa a ver diferença entre um paciente e outro. Esse aqui já com desgaste, que a gente chama esse desgaste de aplanamento, na região dos côndilos, tá? Pessoal de casa, alguma dúvida? Vou seguindo. Para a gente observar, né? Então, esse paciente já extraiu o 18, o 28 e o 48. A gente vê aqui que o 48 foi extraído recente, né? Que esse alvéolo ainda está cicatrizando, né? Essa cirurgia aqui, a gente vê ó, onde estava esse elemento, bem similar à posição do 38, muito próximo ao canal mandibular, ó. Então, tem que ter bastante cuidado. Só a radiografia panorâmica não fornece toda essa informação que vocês precisam. Então, nesses casos, eu peço para fazer uma tomografia, porque aí sim ele vai dar a relação perfeita entre o canal mandibular e as raízes desse elemento. Afinal de contas, eu não tenho noção de profundidade na radiografia. Sendo assim, o canal mandibular pode estar antes, pode estar depois desse elemento, mas na radiografia, como a gente tem projeção, né? Então, vai ter uma sobreposição de imagem ali naquela região. Então, nesses casos, quem for fazer cirurgia, tá? Sempre observar a relação desses elementos, principalmente os terceiros molares, com o canal mandibular. A gente vê aqui até que ele desvia, ó. Tá vendo? A avaliação, né, de patologias extensas. Tem alguma coisa que chame a atenção de vocês aí nessa radiografia? Alguém chuta? Não? Esse quadrante está direitinho? O que é que vocês acham? Aparentemente sim, né? 11, 12, 13, não tá? Mas olha aqui esse lado. Tem alguma coisa estranha? Ele não está diferente um lado do outro? Comecem a avaliar. Lembrem aquilo que eu falei. Sempre as estruturas são bilaterais. Oh, amor, obrigado. São bilaterais, tá? Perfeito, Maria Vitória, é isso mesmo. Só que ela não é bem uma área radiolúcida. Eu, Manuela, consideraria uma área radiopaca aqui, ó, tá vendo? Ou eu podia dizer até uma estrutura mista, né? Porque ela é meio acinzentada. Então, isso aí provavelmente é uma displasia. E dá bastante dó, porque a gente vê que é um paciente extremamente jovem. Já tem vários dentes descidos, ó. Tá alterando, né, a posição ali dos dentes permanentes. Então, provavelmente aqui ele tem uma patologia. Eu bato e continuo batendo na mesma tecla. Não sei o que é, desconfio, mas eu tenho obrigação de saber que tem algo errado ali naquela região. Não sei o que é, normal. Não sou Deus, então eu posso pesquisar ou eu encaminho para alguém que provavelmente eu acho que tenha competência para desvendar aí esse mistério, tá? Mais alguém para falar alguma coisa? Quero agradecer quem me deu esse biscoitinho hoje, que eu não sei o que foi, que é o que vai alimentar a Marcela agora, tá? Olha, não podia dar aula comendo, né? Mas, gente, senão eu vou passar mal. Já não tenho muito para gastar, vocês sabem. Então, avaliação de traumas. Vocês estão vendo aqui? A gente tem uma placa, né? Metálica, ó. Normal, sem a placa. Com a placa, opa, tá chamando a atenção, não tá? Não. São pacientes diferentes, tá? Desculpa. Aqui a gente vê, ó, um paciente jovem, né? Aqui já é um outro paciente. E o que chama atenção é justamente a placa. Ou deveria, né? Tem mais alguma coisa que chame a atenção de vocês aí? Eu não lembro quem foi que me deu. Eu sei que a pessoa que me deu esse troço, uma delícia, disse assim, professora, eu nunca lhe dei nada. Para a senhora nunca dizer que eu não lhe dei nada. Pois é, o que está safando a minha fome hoje, viu? Muito obrigada.
Querendo me alimentar, pode mandar, viu? A gente vai ter A algumas ausência, aulas. Oi, amor, diz. A ausência, isso. A gente tem ausência. ausência desses dentes superiores aí. Então, aqui a gente tem central, né? O 11. Cadê o 21? Pois é. Aqui a gente tem o 22. Não temos o 23. Não temos o 24, né? E aí tem só 25, 26, 27 e 28. Outra coisa que me chama a atenção, não chama ainda além de lesão, né? Periapical, aqui tá vendo? Ligada a um elemento com uma extensa, ó, restauração. Os incisivos inferiores não estão na posição correta? Graça, assim, realmente não está, provavelmente por conta da fratura. Provavelmente ele quebrou bem na região de mento. Então, realmente, esses dentes acabaram ficando apinhados, que a gente chama, um sobrepondo o outro. E a gente vê aqui, né, tem uma reabsorção de cristal ósseo bem grande. Provavelmente por conta desse impacto que foi muito severo, mas precisa ser acompanhado. E a gente pode sim, depois de consolidar, né, ter uma neoformação óssea aqui nessa região. E aí a gente precisa avaliar. Alguém com alguma dúvida sobre essa radiografia? Eu vou continuar seguindo o que eu ia falar. Temos cáries, ó, bastante extensas, estão vendo? Aqui nesse elemento, essa imagem bem radiolúcida. Temos excessos, ó, de restauração. E tem uma coisa que me chama a atenção, que é justamente o tamanho desse dente aqui. Estranho, né? Raiz curtinha, o corpo, vamos dizer assim, do dente bem grande, a câmara pulpar, a gente não vê os condutos radiculares bem formados. Isso aqui a gente vai ver na aula de anomalias, esse dente e esse aqui, eles têm uma anomalia que a gente chama de taurodontismo. Então, quem já quiser pesquisar e tal, em algum livro de patologia, ou jogar lá no Google, vocês vão ver que esses dentes, eles têm as câmaras pulpares bem extensas. Então, é o que chama atenção, a gente vai ter, né, uma aula de anomalias onde eu vou falar sobre isso. 47 também, né, professora? Isso, sim. Ó, o 47? É, tá começando, mas tem também o início, isso, ótimo. Obrigado, viu, para quem reparou. Também do lado oposto. Normalmente, lembra que eu falei? Analisa um lado, analisa o outro. Normalmente, são dentes simétricos que acabam tendo taurodontismo. Se eu tenho um 16, provavelmente o 26, que era da mesma época, vai ter. Não sempre, mas é bem comum ter esse estilo de bilateralidade. Deu para entender alguma dúvida? Deu sim. Tá. Retenção de alguns dentes e ápices radiculares. Vocês já viram, né? Que a ápice radicular, então a gente pode ter um granuloma, o início dele. A gente pode, isso é matéria do semestre passado, tá? A gente pode ter um cisto e a gente pode ter a retenção, ó, de alguns elementos. Esse dente aqui, ele está incluso, que ele está dentro do osso, ele está impactado, né, por outro dente. Ele, infelizmente, está causando até a reabsorção radicular externa do 46, mas era justamente, ele perdeu a trajetória de erupção dele, né, saiu da trajetória, e era para ele estar reabsorvendo e ficando no lugar aqui do 85, que é o dente descido. Olha a diferença, para vocês terem noção, do tamanho, né, de um dente descido para um tamanho de um dente permanente. A gente só tem essa noção até na radiografia e quando a gente faz o exame intraoral. Então, às vezes, o que é que acontece? Passado o tempo, esse dente, gente, infelizmente, não tem como fazer, não tem como tracioná-lo, tá? Quer tracionar é colocar um aparelho ortodôntico aqui, puxar ele para o local. Infelizmente, ele tem muito osso para atravessar. Então, o que é que provavelmente vai acontecer? Extrair esse elemento daqui, esse dente uma hora vai esfoliar. O que é esfoliar? A raiz dele é muito curta. E vocês também veem, ó, que ele já tem uma restauração e já tem aqui nessa região o início do macário. Está muito perto da câmara pulpar. Então, ele vai perder esse dente
por uma lesão periapical, que rápido comunica com e faz uma lesão de furca, ou mesmo ele vai se esfoliar, perder. Professora, por que ele se perde? Porque o dente descido ele foi feito para ser substituído, não para durar 30 anos dentro da cavidade oral. Às vezes eles duram 20, 25, mas 40 anos muito difícil por conta justamente desse alicerce, desse suporte. E aí vai acabar acontecendo que esse paciente vai precisar ou de uma prótese ou do implante aqui nessa região, tá? Outras lesões, né, periapicais, a gente tem um princípio aqui de um abscesso, justamente ocasionado por conta dessa cárie, né, bem extensa, raízes residuais, dentes totalmente destruídos, né, por cárie, onde já tem também outros abscessos ou periapicais. Professora, mas abscesso a gente não trata endodonticamente? Sim, mas nesse caso aqui, que a gente já tem as raízes, só extração mesmo. Tanto aqui no 18, quanto aqui no 14, aqui no 26, aqui no 28. Extraiu essas raízes residuais, regride, e a gente tem neoformação óssea e cessa esse abscesso. Já nesse dente, olha a extensão dessa cárie. Ainda não temos um princípio só de lesão periapical. A gente chama de periodontite apical aguda, lembra? O paciente está com dor ali, ele se queixa, que é a fase transitória da hora da necrose pulpar. Então, acaba que, nesse caso aqui, esse elemento dá para a gente salvar. Então, é indicado, sim, tratamento endodôntico, e aí uma restauração ou uma coroa, dependendo como ficar a estrutura desse elemento. Igual esse dente também, a gente precisa reavaliar, mas esse dente pode-se fazer um tratamento endodôntico, e aí a coroa, né, a gente reconstrói e volta a ser um elemento normal. Mas, infelizmente, esses que só estão as raízes, não tem mais muito o que a gente fazer, a não ser extraí-los, tá? Cada caso é um caso e a gente precisa avaliar. A avaliação ortodôntica, então, ó, como é que fica bem borrado, infelizmente, quando o paciente tem os anéis ortodônticos e aqui os aparelhos ortodônticos. Professora, o paciente tem aparelho, faz panorâmica? Faz, igual a gente faz uma periapical. Porém, a gente tem, né, algumas estruturas que a gente não vai conseguir verificar corretamente. Por conta desse anel metálico, a gente não consegue observar se esses elementos têm ou não cárie. Isso só clinicamente. Não entendi. Fez. Esse que tem na maxila. Ela me perguntou aqui se o paciente fez ortognática. Fez. Como é que a gente sabe que fez? Olha a quantidade de pinos, né, placas e parafusos que a gente vai ter em toda a estrutura da maxila. Então, isso aqui é totalmente indicativo que o paciente fez uma cirurgia aí nessa região. Provavelmente uma cirurgia ortognática. Olha como a gente tem diferença também entre os côndilos. Côndilo boleadinho, bonitinho. Olha o côndilo do lado oposto, como já está extremamente aplainado, desgastado. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. O que causa aplainamento é desgaste no côndilo, então, ou uma má oclusão, ou aquele paciente tem estalido, crepitação. Então, ele já é um tipo de DTM, tá? Aí, alguns pacientes sentem dor e outros são totalmente assintomáticos. E aí vai da gente tratar a sintomatologia ali daquele paciente, tá? Caso ele tenha. Se não tiver, deixa lá, que talvez uma hora vá agudizar. A gente vê também esse paciente, né, sem alguns elementos dentários. Pessoal, eu estou começando a fazer algumas interpretações que vocês irão fazer provavelmente no próximo semestre, para poder vocês, né, ensaiarem a como interpretar essas radiografias. Então, aqui nessa, né, serve também para a gente fazer a avaliação ortodôntica, diferentemente do paciente anterior, que ele tinha o fio ortodôntico, né? Aqui a gente já não verifica o fio, só verifica os bractes aí nessas regiões, ó. Paciente com tratamento endodôntico, no dente 26, 36, dente com
paciente com dente incluso, né? O 48, vocês estão vendo? Aqui o 46 também tem tratamento endodôntico. Algumas restaurações, ó, bem extensas, anéis ortodônticos. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Dente parcialmente erupcionado, né? O 38, e assim por diante. Para a gente avaliar, né? Essa ortodontia e qualquer tipo de cirurgia que porventura seja necessário esse paciente fazer. A avaliação de anomalias principalmente de desenvolvimento aí que a gente vai falar ainda esse bimestre que ainda cai na prova. Então, a gente tem alguns dentes, ó, vocês vão ver aqui, dentes em formação, bonitinho, ó, em coronogênese, esse quadrante também, ó, esse quadrante também, aparentemente. Porém, a gente chega nesse quadrante, no quadrante 4, né, onde a gente vê os dentes meio estranhos. Olha como é que está aqui o 46. Totalmente diferente dos 6 dos demais, né? Então, a gente precisa, não sei o que é, mas a gente precisa avaliar, né, qual o tipo de alteração. Provavelmente aqui uma odontodisplasia regional aí nessa área, onde esses dentes vão se apresentar, desse quadrante, provavelmente os dentes permanentes vão se apresentar com alterações de forma, tá? Formas e estruturas. Mas, professora, você só falou as diversas vantagens da panorâmica. Realmente, a panorâmica tem muitas vantagens e ajuda a gente demais no nosso dia a dia. Porém, ela não é perfeita, né? Ela é uma radiografia, então ela tem as suas limitações. Quais são as principais limitações aí da radiografia panorâmica? Então, a gente vai ter a não apresentação de detalhes. Então, se eu quero ver detalhes, se eu quero ver um dente projetado 1 para 1, que é 1 para 1, o que eu vejo na boca do paciente é o que eu vejo ali naquela radiografia, porque eu preciso fazer mensurações. Então, a panorâmica não é uma radiografia indicada. Nesses casos, a radiografia indicada seria uma periapical, tá bom? Onde as superfícies interproximais desses dentes, dos pré-molares, geralmente se sobrepõem. Por quê? Porque é justamente uma área de curvatura. Então, seja na região superior, seja na região inferior, muitas vezes esses pré-molares, essas áreas interproximais, a distal de um e a mesial de outro, ficam sobrepostas nessas regiões, tá? Ampliação da imagem. Então, normalmente, a panorâmica, dependendo de aparelho para aparelho, tem aparelho que tem 12, tem aparelho que tem 18, tem aparelho até de 22% de ampliação. Então, a gente tem uma ampliação ali daquela imagem. Então, sendo assim, essa radiografia panorâmica não serve para eu fazer uma mensuração para eu saber o tamanho desse dente. Porque esse dente vai dar maior em comprimento do que ele realmente é. Toda a radiografia panorâmica apresenta ampliação ali daquela imagem, em torno de 30% de ampliação, tá? Sobreposição de imagens. Então, a gente já viu, vocês sabem, a gente está fazendo uma radiografia do crânio, né? Desse complexo maxilomandibular, onde a gente realmente atua e atua bastante. Então, a sobreposição de imagens é extremamente observada, principalmente a coluna nessa região central, entre outras projeções que a gente vai ter e vai ver durante essa aula, tá? Região de interesse pode aparecer fora do plano de corte. O que é o plano de corte? Quando a gente for fazer a radiografia panorâmica, o paciente ele tem que ficar ocluindo na região e no posicionamento que a gente colocar ali. Ele tem que estar feito um posicionamento correto, que é justamente para que esse paciente fique dentro do plano de corte. O plano de corte é uma faixa onde o aparelho vai pegar, que ele vai projetar só o que está ali naquela área. O que tiver antes ou depois dessa área, desse plano de corte, ou ele vai se apresentar ampliado, com aumento de volume, ou encurtado, menor do que ele realmente é ali naquela região. Então, o paciente precisa sempre estar bem posicionado para que as áreas de interesse que a gente quer observar não fiquem fora desse plano de corte, tá? Então, só um histórico rápido, né? Patero foi quem inventou, né, em 1948, tem quase não, mas já ia falar quase 100 anos, mas ainda não tem tudo isso, né?
Foi ele que inventou os primeiros achados, né? Ele fez os primeiros achados da radiografia panorâmica. E aí, logo que começou, né? O nome era ortopantomográfico do aparelho. Ele tinha 3 centros de rotação. Então, quem girava muitas vezes era o paciente, 3 centros de rotação. Então, girava o equipamento de raio-x, o filme, né? Que na época era filme, aqui nessa região, e mais o paciente. Então, os 3 precisavam girar simetricamente. Qual era o grande problema? Normalmente, o paciente se perdia na hora desse giro. E aí, a gente precisava refazer inúmeras vezes essa radiografia. Até que chegou uma fase, né, que as pessoas começaram a perceber que era melhor o paciente ficar parado e quem deveria girar, ter só 2 centros de rotação, deveria ser a fonte emissora de radiação, é aqui que sai o raio-x, e o porta-chassi ou porta-filme. Agora a gente usa os sensores, né, porque a maioria deles são digitais, aqui nessa região. Então, todos os 2 vão girar simetricamente. Então, um gira para um lado e o outro gira para o outro, simetricamente, ao redor da cabeça do paciente, e só o paciente fica estático ali naquela região. Diferentemente do periapical, onde tanto a emissão de radiação, quanto o filme, quanto o paciente, eles ficam parados, estáticos, tá bom? Então, já tem, né? E as demais técnicas extrabucais que a gente viu, né? Nas 2 aulas passadas, onde também fonte emissora de radiação, paciente e o filme também ficavam todos estáticos. Já na panorâmica, não. Tem 2 centros de rotação hoje, então a fonte emissora de radiação e o filme, eles giram ao redor da cabeça do paciente. Então, o que é que a gente vai ter ali de programas, né, para esse aparelho panorâmico? O teste, que é sem emissão de radiação, então ele só gira, que é quando o paciente, você acha que o paciente pode se movimentar, é criança, você tem que mostrar para ela antes o que é que vai ser feito, para ela não sair correndo, né? Então, a gente tem essa parte teste. Panorâmica, onde a gente tem função só para adulto, onde a gente tem outra função só para criança. Uma área que a gente pode fazer só da ATM, né, da articulação temporomandibular, ou a gente pode fazer só da área de seios maxilares, tá? Então, aqui tá, né, os equipamentos digitais, que eles começaram a se difundir mais depois de 1999. Não entendi. Onde? Me mostra. Radiopaco? Onde? Aqui? Do canino? Ah, é porque às vezes sobrepõe coluna, mas ai, não tem nada a ver não, tá? Foi um erro da radiografia, mas está tudo normal. Onde foi que eu apertei que sumiu? Pera aí. Aqui, deixa eu voltar. Então, aqui a gente já tem alguns aparelhos digitais, onde a imagem, né, fica muito melhor. Aqui a gente consegue ver bem, ó, essa lesão periapical. Imagem radiolúcida envolta, ó, por um halo radiopaco, ligada à raiz de um dente, com destruição coronária, tá vendo? Então, aqui um cisto periapical bem clássico. Onde a gente vê bem, né, todas essas estruturas bem próximas, dentes inclusos, canal mandibular, forame, né, mentoniano. Aqui é como funcionam, né, alguns equipamentos digitais, a gente consegue fazer as demais técnicas extrabucais, as periapicais ficam catalogadas, esse aparelho não faz periapical, tá? E a gente pode colocar até as fotos intraorais num plano só ali para aquele paciente. Então, a gente vai falar como se forma essa imagem, né? Como é que ela se cria para a gente ter tudo num único padrão, numa única radiografia. Então, é basicamente, né, dessa forma. Então, a gente tem o paciente, ó, estático aqui, objeto a ser radiografado, e a gente vai pegar a fonte emissora de radiação e aqui o filme. Então, vão girar simetricamente ao redor da cabeça do paciente, tá? Emitindo radiação, e aí ela vai sensibilizando cada uma dessas áreas aqui da radiografia panorâmica. Então, a gente tem, né, esses raios-x móveis com vários centros ativos, e aqui está 2 tipos, né, de equipamento
que a gente chama de ortopantomográfico. Bem similar até ao que a gente tem aqui, mas o nosso é bem mais moderno, tá? Então, aqui está a área onde a gente coloca o filme. Nosso equipamento é digital, então a gente não precisa colocar filme, não tem chassi, tá? É só o sensor. Aqui nessa área é fonte emissora de radiação, é aqui que sai o raio-x. Aqui é onde a gente vai fazer a manutenção da cabeça do paciente. Nessa área desse palitinho, vocês estão vendo, desse posicionador, é onde o paciente vai morder, é aqui que o paciente vai ficar parado com o queixo nessa região. Aqui a gente tem um painel de controle, que é justamente onde a gente vai colocar os parâmetros de exposição. Paciente adulto, paciente criança, aumentar quilovoltagem, tempo de exposição, miliamperagem, ajustar qual é o tipo de radiografia que eu quero fazer, se eu quero fazer de seio maxilar, se eu quero fazer uma panorâmica. Nosso aparelho aqui é um aparelho que a gente chama de trio, então ele faz as demais técnicas extrabucais, carpal, PA, AP, teleradiografia. Ele faz trio, porque ele faz demais técnicas extrabucais, panorâmica e tomografia, tá bom? Tem um cabeçote, né, onde forma a radiação. Aqui a área onde o paciente, né, vai ficar, o dispositivo lá do paciente. Então, tá aqui, né, onde vai ficar o filme, aqui o posicionador da cabeça do paciente e do lado oposto, justamente, a fonte emissora de radiação. Novamente, né, no perfil lateral. Nunca esquecer, né, o avental de chumbo. Então, eu vou avisando vocês que na hora da prova, se não colocar o avental de chumbo, já era, já perdeu ponto. E eu não vou falar e eu vou deixar vocês exporem aquele paciente. Mentira! Quando vocês forem apertar lá, eu digo, segura aí, que o paciente não vai receber essa radiação à toa por conta do esquecimento de vocês. Então, sempre, antes de qualquer radiografia, por favor, colocar o avental de chumbo para proteger o paciente. Daqui, né, a gente tem essa fresta, né, que é a área justamente onde vai ser exposta do filme. O que acontece? Por que a gente tem essa fresta? O filme, tá aqui o filme, vamos colocar que ele tem uma fresta aqui nessa região, no centro, tá? Vocês estão vendo, tá? A radiação, ela vai ficar voltada para essa fresta. Então, o que acontece? Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Tá, a garrafinha. Então, eu coloco o filme aqui, o início dele, e aqui vamos dizer que é o início da fresta, é onde está a fresta. Da feita que for girar tanto a fonte emissora de radiação, aqui no meio está o paciente, tá? E aqui a fonte emissora de radiação. Quando eles começam a girar simetricamente, o que acontece? Esse filme, ele vai andando aqui para ele ser exposto em todo ele. Então, ele vai emitir radiação só nessa fresta, então esse filme ele tem que andar para que ele seja exposto de forma total, tá ok? Porque na hora que está girando, a fonte emissora de radiação, ela vai estar voltada só para essa fresta. E aí o filme vai andando lá, desde o início dele até o final, dentro dessa área, tá bom? Então, basicamente assim, ó, o paciente está estático, então, a gente vai emitir radiação, ó, como se a fresta estivesse aqui no início, e vai recebendo radiação um pouquinho em cada área, de acordo com como eles vão girando simetricamente. Até terminar o ciclo. Então, enquanto tiver você lá, o paciente recebendo a radiação, a gente fica segurando no disparador. A gente vai segurar no disparador em torno de uns 15 segundos aproximadamente. Não pode soltar. Não é igual lá em cima, apertou, pronto. Tem que segurar, não tem jeito. Fica até terminar a emissão sonora. Enquanto tiver emissão sonora, está tendo radiação. Então, qualquer coisa, por favor, muito cuidado. Não saiam de trás do biombo ali daquela área, tá? E como eu falei no início, né? A gente tem o plano
Professora, travou. E agora, estão ouvindo alguma coisa? Tá, beleza. Tá para ouvir claro? Tá, então bora. Então, a gente já está finalizando, tá, pessoal? Tá faltando para hoje só uns 5 slides, tá? Então, como eu falei para vocês, né? A gente estava falando, terminamos de ver. Então, a gente vai falar justamente do plano de corte. Lembra que eu falei logo lá no início que tiver dentro desse plano de corte não vai ter alteração, tá? Não vai ter encurtamento nem ampliação dessa imagem. Então, o que é o plano de corte ou plano focal também, vocês vão ler em alguns livros. É uma zona curva, ó, que ela é tridimensional, estão vendo? A qual todas as estruturas que vão estar nelas posicionadas vão estar bem definidas dentro da radiografia panorâmica. Então, isso aqui fica ali no sistema do equipamento. Então, na hora que a gente pedir para o paciente morder ali naquele palitinho, onde ele vai ficar posicionado, vamos voltar ali no palitinho onde a gente mostrou. Aqui, ó, o paciente fica com o queixo nessa região e fica mordendo numa depressão que a gente tem aqui nessa área. E aí você ajusta a cabeça dele, que vai ficar presa aqui. Então, plano tem 3 linhas ou guias de referência.
Plano sagital mediano, então ele fica projetado, tá? Uma linha lá, uma luz na face do paciente. Plano de Frankfurt, tá? Que é tragus, forame infraorbitário. E a guia canina, são esses 3 pontos ou planos de referência que a gente vai tomar. E aí, de acordo com esses pontos de referência, a gente ajusta a cabeça do paciente mais para um lado, mais para o outro, deixa todo centralizado e ele ocluindo no palito. Não fica em MH, ele não fecha a boca, tá? Tanto que se vocês verem qualquer radiografia panorâmica, tem um espaço ali que a gente chama de curva de SPI, que aparece nessa radiografia, justamente para a gente conseguir ver toda a parte, tanto oclusal quanto incisal desses dentes. Então, ele fica mordendo numa depressão aqui nesse palitinho. Justamente para que ele fique dentro do plano de corte, tá? Para ele ficar dentro do plano de corte, para a gente ter uma radiografia simétrica, bonita e razoável para a gente fazer uma boa interpretação. Então, tá aqui, olha, a simulação desse palitinho. Então, o paciente tem que morder nessa depressão, os incisivos, tá? Bem na região central de linha média. Então, tudo que tiver dentro desse plano focal, tá? No centro desse plano focal, a imagem vai se apresentar nítida. Então, a gente está simulando aqui, ó, essa esfera, tá? Essa imagem boleada, que vocês estão vendo que é bem radiopaca, porque é feita de metal, que vai ficar nítida, porque ela está dentro desse plano focal, dentro dessa faixa, tá? Onde o aparelho toma como referência. Se esse paciente tiver à frente do plano focal, onde estava o plano focal? Justamente, ó, nessa região. O paciente não está além desse plano focal? Sendo assim, essa esfera que a gente está tomando como referência, ela ficou mais curta, mais estreita. Ela ampliou na altura e ficou menor na largura. Então, todo objeto que tiver anteriormente à frente desse plano focal, ele vai ter uma ampliação na região vertical. Então, a gente diz que ele fica mais fininho e mais alto. Sabe aquelas histórias daqueles espelhos? Tem uns espelhos que engordam, uns espelhos que emagrecem? Então, é mais ou menos esse tipo de projeção que a gente vai ter. Se o paciente ficar atrás desse plano focal é aqui no centro, né? Olha como a mesma esfera, ela fica projetada. Então, se ele ficar atrás, posteriormente a esse plano focal, a imagem tem uma ampliação na horizontal. Então, ela amplia horizontalmente, né? E fica mais encurtada, mais achatada. Então, toda vez para a gente ter uma projeção, né, correta, eu citei aqui essa esfera, mas é o que acontece também com os dentes. Então, se o paciente tiver no plano focal, os dentes vão estar bem projetados. Se ele tiver antes do plano focal, esses dentes vão ficar mais estreitos e mais estreitos e mais ampliados verticalmente. Se esse paciente tiver mais para a região de trás, mais para a posterior, atrás do ponto focal, esses dentes vão se apresentar menores e mais largos, mais amplos, tá bom? Então, é essa a diferença que a gente vê na radiografia quando a gente deixa esse paciente fora do ponto focal. E aí a radiografia está toda errada e a gente precisa refazer. Então, basicamente assim, ó, quando ele está antes, ó, os dentes mais fininhos, menorzinhos, antes do ponto focal, dentro do ponto focal e atrás do ponto focal, a gente tem esses 3 tipos de alteração. Alguém com alguma dúvida sobre o ponto focal aí em casa? Alguém com alguma dúvida da aula? Eu sei que deu uma queda, eu não sei como é que vai ficar na hora de gravar, viu? Estou igual você. O que aconteceu? Diga, estou ouvindo, amor. Senhora, pode voltar na definição de plano focal para mim, só para tirar um print? Claro, amor. Mas você entendeu o que é? Entendi. Só para eu anotar aqui. Obrigada. Não, sem problema nenhum, tá. Alguém com alguma outra dúvida aí, meninas aqui? Não?
Deu para entender mais ou menos como funciona esse aparelho panorâmico? Tá. Na continuação da nossa aula, a gente vai falar... Obrigado, viu, gente? Desculpa aí, que eu não sei, o computador reiniciou, ainda bem que eu tenho 2 provas vivas aqui, que eu não sei o que foi que aconteceu. Na sequência dessa aula, vocês vão ver que a gente vai falar do chassi, como fica esses sensores, e aí depois a gente vai falar do posicionamento desse paciente, e aí a gente vai falar sobre os reparos anatômicos, todas as estruturas anatômicas que a gente vai ver ali, que vai ser justamente o que vocês vão tomar como embasamento lá para a nossa aula que vai valer ponto, a aula prática, tá? Então, bom descanso, fiquem com Deus, bom final de semana. E semana que vem, a primeira etapa da prova prática do pessoal, tá? Beijo, boa tarde, tchau, tchau. Boa noite já, né? Deu para entender, Graça, tudinho? Beleza. Então tá, pessoal, eu já entreguei para a turma B e para a turma NA. Amanhã eu mando para a Jéssica, viu, os horários de cada um da turma A para fazer a prova prática, tá? Beijo, tchau, tchau.